As piores campanhas dos maiores campeões do Brasileirão. Sempre que o assunto é Campeonato Brasileiro, a gente escuta falar que o nosso torneio é um dos mais disputados do mundo. E desde o primeiro Brasileirão da história, lá em 1959, quando o nome ainda era Taça Brasil e o Bahia foi campeão, temos 17 equipes que levantaram o troféu e muita história pra contar. Mas dos maiores campeões da nossa terra, você lembra qual foi o ano em que os maiores campeões do nosso país fizeram a sua pior campanha? Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedo no like e bora comigo pra mais um vídeo. O Brasileirão teve várias fases e nessas fases foram 63 edições, sendo 10 em mata-mata, 36 em sistema misto e 19 na modalidade de pontos corridos, que é a atual, e foi exatamente esse formato que utilizamos as estatísticas para selecionar as piores campanhas dos clubes. Antes da gente começar, ver aqui embaixo se você já é inscrito, se você já ativou o sininho, e não esquece de deixar seu like também, pois quando você faz isso, o YouTube recomenda a gente e te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Abrindo a lista, em nosso vídeo de hoje temos os clubes que ganharam um campeonato brasileiro em sua história. Começamos com o Guarani, que foi campeão em 1978. O clube participou de 29 edições do campeonato, foi vice-campeão 2 vezes e sua pior campanha foi justamente na sua última vez que participou da competição, lá em 2010. O clube fez 33 pontos, ficou em penúltimo colocado quando ganhou 8 jogos, empatou 9 e perdeu 21. Depois dessa temporada, o clube nunca mais conseguiu voltar à elite do futebol brasileiro. Continuando a nossa lista dos clubes com o título, temos o Coritiba. Com 41 participações, o clube foi campeão em 1985 e sua pior campanha foi em 2020. O time fez 31 pontos em 38 jogos, venceu 7 partidas, empatou 10 e perdeu 21 jogos. O Coxa ficou em penúltimo colocado. O próximo com o título em nossa lista é o Sport. Um dos donos do polêmico Brasileirão de 1987, o clube participou de 42 edições e a sua pior campanha foi em 2009. O clube fez 31 pontos em 38 rodadas, venceu 7 jogos, empatou 10 e perdeu 21. O Sport ficou na lanterna desse ano. Fechando a lista de times que venceram um Brasileirão, temos o Atlético Paranaense. O Furacão participou de 45 edições do Brasileirão, foi campeão em 2001 e foi uma vez vice-campeão. A pior campanha do clube foi em 2011. Naquela temporada, o clube fez 41 pontos em 38 rodadas, venceu 10 jogos, empatou 11 e perdeu 17. O Atlético ficou em 17º colocado e acabou sendo rebaixado. A partir de agora, traemos os 4 times que foram bicampeões do Brasileirão. Abrimos a nossa lista com o Bahia. Campeão em 1959 e 1988, o clube também foi vice-campeão 2 vezes. O time nordestino participou 49 vezes do Brasileirão e sua pior campanha foi no ano de 2014, quando a equipe fez 37 pontos e ficou em 18º colocado, sendo rebaixado. O próximo em nossa lista é o Botafogo. O clube do Rio de Janeiro foi campeão em 1968 e 1995 e foi vice-campeão em 3 oportunidades. O Botafogo participou de 57 edições da Série A e fez a sua pior campanha no ano de 2020, quando ficou em último colocado no campeonato. Fez 27 pontos em 38 jogos, ganhou 5 jogos, empatou 12 e perdeu 21. Seguindo, temos o Atlético Mineiro. O Galo participou de 59 edições do Campeonato Brasileiro e foi campeão 2 vezes, uma em 1971 e outra em 2021, e foi vice 5 vezes. A pior participação da equipe mineira foi em 2005. Naquela temporada, o Campeonato Brasileiro ainda tinha 22 times e o Atlético Mineiro ficou em 20º e foi rebaixado. O clube fez 42 jogos, venceu 13, empatou 8 e perdeu 21. Para fechar a lista dos 4 clubes com 2 títulos, temos o Grêmio. O tricolor levantou os troféus de campeão brasileiro em 1981 e 1996, sendo vice-campeão 3 vezes. Após 3 rebaixamentos, soma 62 participações na Série A. Muita gente deve pensar que a pior campanha do clube foi em 2021 no rebaixamento, mas a verdade é que a equipe fez sua pior campanha em 2004. Naquela temporada, o Campeonato Brasileiro ainda era disputado com 24 equipes e o Grêmio ficou exatamente em 24º colocado e de 46 jogos venceu 9, empatou 12, perdeu 5 e foi rebaixado. Avançamos a lista dos tricampeões brasileiros e nela temos apenas um time, o Internacional. O Colorado fez história no Brasileirão nos anos 70 e foi campeão em 75, 76 e 79, sendo que em 79 foi campeão invicto do torneio. O Internacional foi vice-campeão brasileiro 8 vezes, sendo ao lado de outro grande clube que ainda vem em nossa lista, os 2 maiores vices do nosso torneio nacional. Com 55 participações, a pior campanha do clube foi em 2016, ano do rebaixamento, onde fez 38 jogos, venceu 11, empatou 10 e perdeu 17 jogos, somando 43 pontos. Chegamos à lista dos tetracampeões brasileiros e temos 3 nessa lista. Abrimos com o Cruzeiro. O clube de Minas foi campeão em 1966, em 2003, onde fez uma das melhores campanhas da história do campeonato, ganhou também em 2013 e 2014. O clube disputou o Brasileirão 59 vezes. Quando o assunto é vice-campeonato, o Cruzeiro tem 5 no currículo. A pior campanha do clube foi no ano de 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado e iniciou a pior fase da história
história do clube. Naquele campeonato foram 38 jogos, 7 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O Cruzeiro somou 36 pontos. O próximo clube vem do Rio de Janeiro e é o Fluminense. Campeão em 1970, 84, 2010 e 2012, o tricolor carioca teve momentos conturbados em sua história e de glórias e fatos marcantes também possui a marca de ter ido até a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E de 55 participações na Série A, sua pior campanha foi no ano de 2009, mas ao mesmo tempo que fica marcado como a pior, fica também marcado como a mais heróica, quando os matemáticos já cravavam a queda do clube. O Fluminense tinha 99% de chance de ser rebaixado e depois de uma arrancada incrível, saiu da zona de rebaixamento e se garantiu na elite por um ponto de diferença. Foram 38 jogos, 11 vitórias, 13 empates e 14 derrotas, ficando com 46 pontos. Continuamos no Rio de Janeiro e temos o Vasco da Gama. O Cruz Maltino foi campeão brasileiro em 1974, 89, 1997 e 2000, e em 53 participações foi vice-campeão 4 vezes. Apesar dos 4 rebaixamentos do clube, a pior temporada foi na edição do ano de 2008, quando o Vasco ficou em 18º com 38 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 20 derrotas, somando 40 pontos. Chegamos na lista de clubes com 6 títulos e nela temos apenas um time, o São Paulo. Com 54 participações na história, o clube foi campeão em 1977, 1986, 91 e teve aquela sequência histórica de 2006, 2007 e 2008. O São Paulo conquistou a hegemonia naqueles anos, mas de lá pra cá não conseguiu mais conquistar o Brasileirão, mas continua na lista dos clubes que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Em todas as edições que participou, o São Paulo foi vice 6 vezes. O pior ano do tricolor paulista na era dos pontos corridos foi em 2021, quando o clube encerrou sua participação na 13ª colocação com 38 jogos, 11 vitórias, 15 empates, 12 derrotas e 48 pontos. Com apenas 31 gols marcados, a equipe terminou também o Campeonato Brasileiro de 2021 com seu pior ataque e fez o menor número de vitórias da sua história no Brasileirão. Agora vamos para a lista dos clubes com 7 títulos brasileiros e mais uma vez temos apenas um time e ele é o Corinthians. O Timão participou de 53 edições na elite do futebol e foi campeão em 1990, 98, 99, 2005, 2011, 2015 e 2017. O clube ainda foi vice 3 vezes. O Corinthians foi rebaixado uma vez para a segunda divisão e foi exatamente nessa edição que amargou sua pior campanha, no ano de 2007. A equipe ficou em 17º colocado, um ponto atrás do Goiás, que foi a primeira equipe fora da zona da degola na época. Foram 38 jogos, 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. Agora chegamos à lista com clubes que têm 8 títulos no Campeonato Brasileiro. Abrimos a lista com o Santos. Com 62 participações e campeão de tudo que disputava nos anos 60, no Brasileirão daquela época não seria diferente. 1961, 62, 63, 64, 65 e 68 entraram para a conta do time da Vila Belmiro e foram unificados como Brasileirão em 2010, deixando o Santos com 8 títulos e tornando Pelé o jogador com mais campeonatos brasileiros na história, contabilizando 6 títulos para ele. Além desses anos, o Peixe ganhou ainda em 2002 e 2004. Mais um da lista dos não rebaixados, a pior campanha do clube foi em 2008, quando ficou em 15º colocado e apenas um ponto à frente do Figueirense, que era o primeiro time da zona de rebaixamento. Naquela época, o clube fez 38 jogos, sendo 11 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. O Santos e o Internacional são os clubes que mais vezes foram vices no Brasileirão, cada um foi 8 vezes. O outro com 8 títulos no currículo do Brasileirão é o Flamengo. Com 56 participações na história de todo o Brasileirão, o clube foi campeão em 1980, 82, 83 e em 1987 ganhou a Copa União, que foi o campeonato brasileiro organizado pelo Clube dos 13 com os clubes da elite do futebol brasileiro na época. Depois disso, a equipe venceu também em 1992, 2009, 2019 e 2020. O clube foi vice do Brasileirão 3 vezes. Apesar de passar por vários momentos complicados em sua trajetória do Brasileirão, a equipe também está em nossa lista dos não rebaixados no torneio. Inclusive, temos um vídeo falando sobre o suposto rebaixamento do clube em 1995. O vídeo estará aqui nos comentários. A pior campanha do Flamengo foi em 2010, quando fez apenas 44 pontos e ficou em 14º colocado, apenas 2 pontos à frente do primeiro rebaixado, que era o Vitória. O Flamengo participou das 38 rodadas com 9 vitórias, 17 empates e perdeu 12 jogos. E para fechar a nossa lista, chegamos ao maior campeão do Campeonato Brasileiro e isolado na ponta com 10 títulos, o Palmeiras. Assim como o Santos, o Palmeiras foi o maior beneficiado com a unificação dos torneios Taça Brasil e Robertão, sendo campeão em 1960 e 2 vezes em 1967, mas a gente já explica isso. Ganhou também nos anos de 69, 72, 73, 93, 94, 2016 e 2018. O Palmeiras foi vice 4 vezes. Ué, Alvin, mas como que um time é campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano? Isso mesmo, o Palmeiras é o único time campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano. E eu vou tentar explicar os títulos da Taça Brasil e do Robertão do Alviverde nesse ano. O Robertão era o primeiro a ser disputado no ano e em 1967
foi de 5 de março a 8 de junho. A Taça Brasil, por sua vez, funcionava de forma semelhante à Copa do Brasil dos tempos atuais e era disputada no segundo semestre. A edição de 1967 foi de 30 de julho a 29 de dezembro. A CBF unificou os campeonatos e assim o clube chegou aos 10 títulos brasileiros e o único clube a vencer 2 campeonatos brasileiros no mesmo ano. Mas depois de tanta história, vamos falar da pior campanha do clube no Brasileirão. Apesar de ser o maior campeão, o clube já caiu 2 vezes. Sua pior campanha foi no ano de 2012, quando a equipe fez 38 jogos, venceu 9, empatou 7 e perdeu 22 partidas. O Palmeiras ficou em 18º naquele ano e foi rebaixado. Antes de sair do nosso vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. E você, acha que as estatísticas dos campeões brasileiros vai ter alguma mudança mais importante na próxima temporada? Me segue lá no Instagram também, que eu sempre conto alguma curiosidade legal sobre o futebol brasileiro. Meu nome é Alvin e até a próxima!